Inácio, apresentei-me. Inácio de quê? Na Terra, registraram-me como Ignácio Ferreira de Oliveira, que simplifiquei em cartório para Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, aquele médico psiquiatra? Interrogou, fazendo sinal aos demais para que se aproximassem. Sinceramente, eu não sei se existe outro. Com o que eu sei, diante do que nada sei, tenho vergonha de dizer que sou psiquiatra. Então é você o escritor? Garatujo alguma coisa, nada mais do que isto. Quem sou eu para me considerar escritor? Sou apenas um arremedo. Ah, então é você mesmo? Que surpresa! Exclamou, sorrindo com os seus dentes dodosos à mostra. Desvencilhando-se do capuz que lhe cobria a cabeça, revelou a calva e as orelhas de abano. Você é que tem mexido conosco, não é? Inquiriu em tom ameaçador. Eu os estou conhecendo agora. Aliás, sequer também sei o seu nome. Antero, respondeu altivo, dando a impressão de que me agrediria, caso não estivesse eu acompanhado de 2 guarda-costas. Podemos conversar amistosamente? Reagi, fitando-lhe os olhos. Por que não? Qual é o objetivo de vocês? Comecei a entrevistá-lo. Não temos objetivo. O problema é que vocês agem perigosamente. Vocês quem? Os espíritas que se rotulam de cristãos. Querem mudar o mundo, quando sequer conseguem empreender em si mesmos a menor mudança. Os outros 3 gargalharam. Vocês não são cristãos? Perguntei. Ora, não nos ofenda, não faça pouco de nossa inteligência. Jesus Cristo não existiu. A suposta biografia dele é invencionice. Temos os evangelhos, que foram escritos aos pedaços, por diferentes autores. Igual ao que ocorreu com a Bíblia. Mas vocês são adeptos da reencarnação, não? Sim, mas não somos bobos. Essa história de evolução espiritual que vocês vivem pregando é tolice. Estamos vivos, é o que nos basta. Parem com essa vocação para carneiros. Vocês estão insistindo em criar um sistema, Sim, uma nova teologia. Parem com isso. A vida é para ser usufruída, e mais nada. Do que tem medo? A morte não existe. Podemos gozar à vontade. Agora, vocês vivem incutindo na cabeça do povo a tal lei de ação e reação. Foram os espíritos superiores que revelaram a doutrina, o que a eles convinha. Acreditam no que disseram. Como vocês são tolos, eles querem colocá-los para sofrer. A vida não é sofrimento, verberou com indignação. Concordo, a vida não é sofrimento, a vida é uma bênção, não me ironize, bradou, apontando-me o indicador. Não faça comigo o que tem costume de fazer com os outros, longe de mim, qualquer intenção nesse sentido, respondi com sinceridade. Você sabe o que a sua ironia lhe tem custado, sei. A sua cabeça está a prêmio, de fato, ela não vale um centavo, e estes 2 seguranças que nada dizem. São os nossos amigos, Odilon Fernandes e Ferdinando. Odilon, o estudioso da mediunidade? Ah, então este é outro. Ele é mais inteligente que você, mais cauteloso e, portanto, perigosíssimo. Vive ensinando as pessoas a como fugirem à sintonia conosco, não é? Não, meu irmão, tentou esboçar Odilon a resposta, sendo interceptado por Antero. Irmão, coisíssima nenhuma. Somos adversários, estamos em campos opostos do pensamento. Fez um intervalo e vociferou, ensandecido, deixem-nos. Não se preocupem conosco. Não nos coajam. Vocês estão atentando contra a nossa liberdade de expressão. Vocês estão armando as pessoas contra nós. Eu estava verdadeiramente obstificado com os argumentos de Antero. Meu Deus, que sofismas perigosos, imaginei. Como é a sutil artimanha das trevas. Qual se tivesse lido meu pensamento, a entidade, de súbito, se voltou para mim, com o indicador em riste a centímetros de minhas narinas. Trevas. Gritou quase a espumar pela boca. Como é que vocês nos classificam assim? E, depois, são os bons, não é? Vocês, tentei amenizar, não acreditam mesmo na evolução espiritual, através das vidas sucessivas. Não e não. Somos adeptos do existir. A vida é respiração e não transpiração. Aos poucos, derrubaremos esse tal de Kardec. Por enquanto, o nosso objetivo é afastar o mito de Jesus, no qual o Espiritismo se apoia para chegar às massas. Estamos conseguindo. Chegaremos lá. Por que não vem estudar conosco? Perguntei, compadecido. O conhecimento da verdade liberta. A gente ignora muita coisa, concordam? Dizem que estamos equivocados,
Mas o equívoco pode estar com vocês. Somos todos igualmente imperfeitos, se já nos sentimos livres, para que estudar? O estudo é uma prisão ao pensamento alheio. Não deixaremos que ninguém pense por nós. Vocês é que estão habituados a pensar pela cabeça dos outros. Antero, definitivamente, não era qualquer. Tratava-se de um dos mais astutos espíritos com os quais dialogara. Tentando rastrear-me, psiquicamente, em meu silêncio, ele aduziu com asco: estão muito enganados. Temos também os nossos instrumentos, e eles estão entre vocês. Por enquanto, dão a impressão de que estão fazendo o jogo que lhes interessa. Esse papo de quem é por mim não é contra mim não é bem assim. Olhei para Odilon e Ferdinando, enquanto a entidade prosseguia: estamos infiltrados. E você, ameaçou-me, ainda veremos de pegá-lo de jeito. O seu cavalo não vai aguentar as esporadas. Novamente, os demais gargalharam. A cabeça de muitos de vocês, para nós, é como se fosse um pandeiro nas mãos de um sambista. A gente toca do jeito que quer, como e quando quer. Confiamos em Deus, meu irmão, apelando, nem. Constatando que seria inútil continuar dialogando com Antero e seus seguidores, instado por Odilon e Ferdinando, me despedi. Talvez ainda nos vejamos, mas agora precisamos ir. E eu sei perfeitamente para onde irão. Será mais uma decepção. Trouxas. O movimento de vocês está todo minado. Cascalho não é ouro e nem nunca há de ser. Os espíritas ostentam virtudes que não possuem. Capítulo 22. Dali saindo, seriamente preocupados com a situação tendente a se agravar, devido ao acendrado personalismo do espírito relutante em aceitar a própria necessidade de renovação, dirigimos-nos para determinada cidade, geograficamente localizada no outro extremo, a fim de continuarmos auscultando in loco a silenciosa trama contra as obras mediúnicas de Chico Xavier, na qual o mundo espiritual inferior está interessado. Enquanto vencíamos a distância que nos separava do objetivo, Odilon, Ferdinando e eu íamos permutando impressões. Ainda não consegui assimilar a ideia de que os agentes intelectuais de quanto se pretende concretizar, que é justamente desconsiderar o valor do trabalho mediúnico de Chico, sejam os próprios espíritas, disse. Contudo, ponderou Ferdinando, tal empreendimento não poderia partir de fora do movimento, o que, convenhamos, ocasionaria uma reação contrária imediata. Kardec, inclusive, em discurso pronunciado em uma de suas célebres viagens de propaganda doutrinária, efetuou alerta a respeito, afirmando que os adversários mais ferrenhos da doutrina seriam encontrados entre os seus adeptos. Eu sei, Odilon, mas, de fato, é difícil crer que os inimigos do espiritismo estejam, por exemplo, ocupando as suas tribunas, articulando com sutileza. Não é, doutor? Aduziu outro confrade. Sendo até admirados, Ferdinando, e aplaudidos por suas propostas inovadoras, propondo a atualização de Kardec e completa reforma no funcionamento da casa espírita. Não lograrão, porém, considerou o instrutor com o otimismo de sempre. Poderão criar certos embaraços, mas, por outro lado, haverão de fortalecer a disposição de servir dos que abraçam a causa com real desinteresse. Desinteresse, exclamei. Eis o que nos possibilita conhecer a intenção profunda de quem atua em nome da doutrina, seja ele médium, orador, jornalista, escritor, dirigente, ou mero frequentador deste ou daquele grupo, emendou Ferdinando. Não levanta suspeitas o espírita trabalhando pela conturbação das coisas e ninguém admite que ele possa estar a serviço de propósitos menos dignos. Seria o mesmo absurdo de alguém atear fogo na casa em que mora. Assim conversávamos, quando avistamos o prédio que abrigava o grupo que, naquele momento, deveria estar reunido decidindo sobre atividades no setor da unificação doutrinária. Não tivemos qualquer dificuldade de acesso ao interior do acanhado edifício, onde funciona uma das federações estaduais que representam o movimento espírita brasileiro. Sinceramente, disse, sempre fui avesso a esse tipo de reunião de cúpula. Para mim, não tem nada a ver com a espontaneidade que deve imperar em nossos arraiais. Eu também penso assim, doutor, concordou Ferdinando. Observemos, no entanto, convidou-nos Odilon. Creio que, não me dei o trabalho de contá-las, pouco mais de 20 pessoas ali se congregavam, ouvindo falar uma delas que ocupava a tribuna. O nosso movimento, dizia quase as moscas, composto pelas instituições federadas, carece de se fortalecer, e, objetivando-o, apelamos para o trabalho de cada um de vocês. A casa que se diz espírita necessita filiar-se aos nossos quadros,
pois, caso contrário, estará promovendo um movimento paralelo. Se não se ligar à federação, não pode ser considerada genuinamente espírita. Neste ponto, confesso, torci o nariz, engoli em seco e apelei para todos os santos a fim de que não me faltasse paciência. Enquanto o irmão de ideal prosseguia com o seu discurso cansativo, reparei que, infelizmente, a casa estava quase totalmente vazia. De espíritos. Eram eles, os encarnados, eu, Odilon, Ferdinando e mais uns 2 ou 3 desacoroçoados companheiros fora do corpo, certamente, como nós, penando por ali. E, monótono, o dirigente continuava em sua exposição. Outra coisa, o movimento está sendo invadido por enxurrada de livros. E, brandindo um exemplar de O Livro dos Espíritos nas mãos trêmulas, fez quanto pôde com a voz quase sumida na garganta. Obras diabólicas estão circulando por aí, frisou, comigo esperando que ele me citasse o nome. Tomem cuidado. Não as comprem e nem as vendam, que são das trevas. Espiritismo puro é só Kardec. Até certas obras de Chico Xavier precisam ser lidas com cautela. Opa! Estou bem acompanhado, pensei com certo alívio. A essa altura, dos 20 e poucos presentes, uns 5 ou 6 deveriam estar cochilando, a metade por desinteresse e a outra metade por já estar com o passaporte carimbado para este outro lado. Dos remanescentes, 2 ou 3 bocejavam, porque haviam se empanturrado bastante à hora do almoço. Acordem, meus irmãos, acordem. Exortava inutilmente. Diz a parábola que foi quando os homens dormiram que o inimigo veio e semeou o joio na plantação de trigo. Acordem. Aproximando-me, curioso, do que me parecia mais atento àquela cantilena vespertina, um dos mais jovens ali, com mais de 60 de idade, notei que ele escrevera o nome de Chico no papel e, em seguida, o cruzara com um X. Fazendo sinal com a mão para Odilon e Ferdinando, chamei-os a fim de que, por si mesmos, constatassem o fato. Estão vendo? Perguntei. Notem o que é o inconsciente agindo. Não podemos concordar com a idolatria, argumentava o orador. O fanatismo não se justifica. A nossa fé, a fé espírita, é raciocinada, e precisamos aplicá-la em nós mesmos. Certo, ninguém nega a idoneidade moral de determinados companheiros que se destacam no campo da mediunidade, mas incensá-los, não, e, depois, os tempos são outros. Chico Xavier, por exemplo, já se encontra no outro lado da vida. Em nossa grande reunião periódica, tenho comentado a respeito com outros dirigentes. Estão percebendo a manobra? Tornei a indagar. Sim, respondeu Ferdinando contrafeito. Esta referência à grande reunião, e quase um concílio espírita. Defini. Não podemos negar a importância do trabalho de alguns órgãos unificadores, ponderou Odilon, lamentando o episódio que presenciávamos. Em todos os setores de atividade humana, nos depararemos com opiniões radicais. Desculpe-me, meu caro, mas, na doutrina, isto é inconcebível. Quem sou eu para discordar de você? Porém temos aprendido exatamente o contrário do que estamos ouvindo o tribuno insinuar. Infelizmente, prosseguiu o dirigente cauteloso com as palavras, gozamos de excessiva liberdade no espiritismo e não estamos preparados para tanto. Em defesa, pois, da pureza doutrinária, eu os concito a cercear, quanto possível, a circulação de certos livros. A intenção, agora, ficara mais do que evidente, ou seja, estabelecer uma espécie de index librorum prohibitorum não oficial contra as obras espíritas. O ideal seria que tais livros sequer fossem editados, continuava. Essa gente fica aí, usando o nome de Chico Xavier. Ora, eu mesmo nunca bajulei ninguém. Nunca fui a Pedro Leopoldo ou a Uberaba. Não privei com o médium, e, cá entre nós, médium é médium. Neste ínterim, o que riscara o nome de Chico sobre o papel ergueu a mão, solicitando permissão para falar e acordando os que cochilavam. Tenho colocado o meu jornal a serviço destas ideias. O meu jornal, repeti com desaprovação. O espiritismo agora tem dono, o meu jornal, o meu centro, a minha reunião. Traduzindo, o meu umbigo, apoiado, apartiu um dos que acabavam de acordar, sem sequer saber do que se cogitava. Uma senhora muito bem arrumada referindo-se a determinado confrade, interveio. Tenho conversado com fulano e respeito. Ele acha isto tudo um absurdo. Sabem o que ele me disse? Que é mesmo a ação que calculada das trevas opondo-se à tarefa que El vem cumprindo. Coitado. Fiquei com pena. Ora, morto rei, vivo reu, diz com veemência o dono do jornal. Desde que o mundo é mundo,
É assim, eu tenho comigo, voltou a falar senhora com uma espécie de palitos espetados no cabelo em coque, que Chico Xavier errou. Isto a gente não pode andar comentando por aí, mas, eu também acho, concordou o proprietário do periódico espírita. Idem, interveio um dos presentes, ajeitando o corpo prestes a cair da cadeira. Ainda bem que nos afinamos, tornou o orador da tribuna. União é isto, o resto é opinião isolada, movimento paralelo, um atentado contra a pureza doutrinária. Tenho informações de fonte segura que esses médiums estão fascinados, completamente fascinados. É só observar a vida pessoal de cada um deles. E a de vocês também, sepulcros caiados. Não percebi quando disse, tomado de indignação. Capítulo 23. Felizmente, com uma prece, pedindo ao mais alto tolerância e compreensão de uns para com os outros, prece que, confesso, não consegui acompanhar, a união se dissolveu. Odilon e Ferdinando chamaram-me, então, para observar alguns quadros expostos ao longo do corredor que conduzia à sala na qual estivéramos. Vejam que perfeição, exclamou Ferdinando, respeitoso, esta tela retratando o Dr. Bezerra, nosso venerável benfeitor. Estudando a N.U.S.S. Lar. O médico dos pobres. Ressalvei. E esta outra de Eurípides Barçanufo, de Sacramento, viveu servindo a pobreza. Tive oportunidade de biografá-lo, comentei de relance. Este é Bittencourt Sampaio, apontou Odilon. Homem culto e médium receitista, não se descurava dos menos favorecidos. Um exemplo quase esquecido. Identificando mais alguns dos que haviam sido eminentes vultos de nossa doutrina, ponderei, o nosso movimento é meio machista, não? As mulheres foram excluídas desta galeria, de fato, disse Ferdinando, passando a recordar algumas delas, Zilda Gama, Ivone Pereira, Adelaide Câmara, Anália Franco, Ana Prado, Maria Modesto Cravo. Já que estamos aqui, ponderou Odilon, antes que voltemos à fundação, gostaria de convidá-los para breve visita à periferia. Vocês aceitam? Periferia é comigo mesmo, gracejei, esquecendo o aborrecimento de minutos atrás. Mas é claro, igualmente concordou Ferdinando. Então vamos, convidou o instrutor, atravessando as paredes do prédio e concitando-nos a segui-lo. Em questão de minutos, alcançávamos um bairro dos mais pobres na periferia daquela cidade. Odilon, perguntei, como é que você descobre esses grupos? Eu também tenho os meus informantes, meu caro, respondeu sorridente e enigmático. Era uma tarde de sábado, com o sol ainda de fora no horário de verão, e a movimentação, dos dois lados da vida, se revelava intensa. Grupo Espírita Alta de Souza. Li na parede da humilde construção e comentei, aqui, as mulheres não foram esquecidas, temos, nesta casa, verdadeira oficina de trabalho do Evangelho Redivivo, explicou Odilon, enquanto caminhava na direção de uma senhora que, ao avistá-lo, o saudou com efusão. Meu amigo, há quanto tempo? A que devemos a honra. Trouxe alguns companheiros comigo, Clarice. Sejam todos bem-vindos, Ferdinando e Dr. Inácio, apresentou-nos. Ferdinando. O diretor da Fundação Emanuel? Então hoje estamos em festa. E Dr. Inácio Ferreira? Que bênção do Senhor. Estávamos desconcertados. Venham, venham. A nossa reunião vai começar. Mas, avisou-nos, não reparem na criançada. A casa está superlotada, muitas mães com seus filhos, avós com seus netos. Que maravilha, Clarice, retrucou Odilon. Teremos rápida preleção, depois os passes e a sopa. As crianças estão sendo evangelizadas em pequenas salas ao lado. Aqui é tudo improvisado. Falta dinheiro, mas, graças a Deus, sobram boa vontade e idealismo. Eu estava realmente encantado com a simplicidade do ambiente, em que cada companheiro, encanado ou desencanado, procurava ser útil sem qualquer afetação. Em torno da instituição, recém-fundada naquela favela, diversos espíritos promoviam um cordão de isolamento, com Clarice me informando que, em maioria, eram eles os próprios familiares dos que ali se encontravam sendo socorridos que cuidavam de sua segurança. Os que tencionam simplesmente conturbar o bom andamento das tarefas levadas a efeito nesta casa são barrados pelos que se interessam pelos nossos assistidos, explicou a devotada irmã. Apenas os que querem aprender têm livre acesso ao interior da casa. Aproximei-me de um vigia que se postava em determinado setor do terreno, ainda não completamente murado, e perguntei, meu amigo, o senhor trabalha aqui? Como voluntário,
Esclareceu. Tenho 2 netos aí dentro, um menino e uma menina. 0 pai, alcoólatra, abandonou a família, e a minha filha ficou sozinha. Devo muito a esta gente, que vem matando a fome dos meus netinhos e os ensinando a ter respeito pelo nome de Jesus Cristo. O Senhor é espírita. Indaguei. Aqui, eles não nos perguntam pelas nossas crenças, respondeu, emendando, eu sou analfabeto, não sei ler, doutor, venha, convidou-me Clarice. Vamos participar da prece. À mesa tosca, um rapaz que aparentava menos de 30 de idade, começou a orar, iluminando o recinto. Senhor, que as tuas bênçãos sejam com todos nós. Rogamos, em especial, pelas crianças, pelas mães e pelos pais que aqui se encontram conosco, nesta tarde. Também pedimos pelos nossos irmãos mais idosos, muitos dos quais estão doentes, necessitados de teu amparo. Suplicamos a tua proteção e a dos teus mensageiros para encarnados e desencarnados, que somos uma única família, carentes da infinita misericórdia de Deus, nosso Pai. Não nos deixes vacilar na fé e nem tampouco, Senhor, desistir de nossos deveres espirituais. Encoraja-nos a prosseguir, superando as próprias deficiências de ordem moral. Confiamos em Ti, hoje e sempre. Em seguida, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, pôs-se de pé e leu, com boa dicção, do capítulo 6, do Evangelho, intitulado Cristo Consolador, temos a lição jugo leve, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar os homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isto que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, fez depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade. Afastando-se de nós por instantes, vi quando Clarice pousou a destra sobre a fronte do jovem companheiro, inspirando-o nos comentários daquela tarde. Sentindo-se, assim, envolvido, ele iniciou a preleção ao público de mais de 200 pessoas atentas, que lhe emitiam vibrações de simpatia. Meus irmãos e minhas irmãs, disse com terna inflexão de voz, o Espiritismo é o consolador da divina promessa de Jesus. Todos os que aqui nos encontramos reunidos, somos espíritos cansados dos erros cometidos em muitas existências. Esta não é a primeira vez que pisamos o solo do planeta, já que estivemos em várias outras oportunidades, envergando corpos diferentes em diversificadas experiências, a maioria delas, infelizmente, equivocadas. Estamos, pois, colhendo exatamente o que semeamos. A lei de Deus, se é de amor e misericórdia, é também de justiça. A rigor, ninguém sofre sem merecer. Estamos aprendendo, a duras penas, a não mais fazermos sofrer os nossos semelhantes. Experimentamos em nós as consequências das dores que impusemos ao próximo. Feliz, no entanto, aquele que aceita com resignação as provas através das quais se redime. Com Jesus, ninguém sofre sem esperança. Estamos aqui com muita alegria no coração. Não mais o fanatismo religioso de outrora em que apenas nos complicávamos. Não mais a ilusão que fazíamos questão de alimentar em nós mesmos, na inútil tentativa de enganar a consciência. Não mais a falta de perspectiva em relação ao futuro. Sabemos que o espírito é imortal e que, consequentemente, somos os construtores do próprio destino. A nossa felicidade ou infelicidade depende de nossas ações cotidianas. Como é bom saber que não vivemos ao capricho do acaso, que não existe. Percorreu, de novo, as páginas de Zero Evangelho e releu, com ênfase, parte do texto escrito por Allan Kardec. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, o que a lei divina nos solicita, unicamente que cumpramos com o dever de amarmos uns aos outros, conforme Jesus nos amou e amará sempre. Por que será que sentimos tanta dificuldade em sermos bons? Porque achamos difícil viver dentro do que o Evangelho nos preceitua. Não existe segredo, para que o Espírito se redima. Vejamos, não há mistério algum. Tudo se resume na vivência do amor. A opção que o Espírito faz pelo egoísmo lhe custa muito mais, porque, como os filhos de Deus,
Todos trazemos o germe da bondade no coração. Não sermos bons significa contrariar a nossa própria natureza. Um dia, o pior malfeitor haverá de ser espírito redimido. O caminho do mal é simples perda de tempo. Peçamos a Jesus que nos auxilie a ser o que precisamos. Ainda não estamos em condições de jazer apenas e tão somente o que queremos. Precisamos nos fortalecer espiritualmente. Para tanto, todos somos convidados à prática incessante do bem. A caridade, se não está ao alcance de todo bolso, está ao alcance de todo o coração. A única coisa que a lei nos pede é que sejamos bons. Será isto pedir algo absurdo de nós outros? Algo que esteja fora de nossas possibilidades naturais? Capítulo 24. O comentário evangélico que Clarice inspirara, igualmente, calará-nos profundamente. Em verdade, a lei divina não nos constrange ao que esteja fora de nossa capacidade. O amor, e tão somente o amor, equacionaria todos os problemas existenciais da criatura, desde, é claro, que ela se mostrasse disposta a vivenciá-lo para além de todo e qualquer dogma religioso. Não foi por outro motivo que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, o destacou na condição de virtude mais excelente dentre todas. De novo, me recordei de Chico Xavier, quando, certa vez, nos disse que o maior problema do homem sobre a face da terra era a questão do relacionamento e semelhante questão está basicamente ligada à ausência de amor uns aos outros. Sob a forte impressão que aquela singela exposição doutrinária nos suscitara, passamos a observar as demais atividades do grupo que se erguera em meio à necessidade de tanta gente. Esta casa, disse eu, comovido, mais me parece uma colmeia de amor. Agora, doutor, esclareceu Clarice, terá início o trabalho de passes. Venham conosco. Em um cômodo singelo, 8 médiuns, sendo 6 mulheres e 2 homens, se postavam em atitude de recolhimento. Este é o nosso irmão Efigênio, apresentou-nos Clarice, o companheiro que, de nosso plano, supervisionava aquela atividade de socorro. Muita alegria, cumprimentou-nos, simpático. Odilon, interessado, perguntou: quantos de vocês atuam na retaguarda espiritual do serviço de passes nesta casa? De 15 a 10, dos quais 3 são médicos. O Efigênio mesmo, aparteou Clarice, é pediatra, tem um carinho especial pelas crianças. A desnutrição nas imediações ainda é grave problema, explicou o facultativo. Precisamos estar atentos. Além da desnutrição, temos o perigo de enfermidades várias, devido à falta de cuidado com as vacinas. Pelo menos, interveio a irmã que nos recepcionava, a desnutrição é problema que vem sendo atenuado com a sopa, que é servida aqui 2 vezes na semana, e a distribuição, embora limitada, de gêneros alimentícios. O grupo não dispõe de maiores recursos financeiros. Enquanto conversávamos, um dos integrantes da equipe espiritual veio até Efigênio. Doutor, disse, o pequeno Olavo revela os pulmões carregados, com infecção inicial instalada na base, é pneumonia, desnutrido e com pneumonia, lamentou Efigênio, dirigindo-se para a saleta improvisada onde o trabalho de passes estava em andamento. A mãe é fumante inveterada, eu entendo bem disto, respondi, pigarreando. Auscultando o garoto de não mais de 3 anos, gemendo no colo da mãe, o médico considerou, se não interviermos, haverá perigo de óbito. Infelizmente, Maria de Jesus sequer tem ânimo para procurar o serviço público de saúde mais próximo. Doutor, explicou o auxiliar, o posto de saúde também está sem médico. A greve já dura mais de 20 dias. Isto pode comprometer a reencarnação do menino, exclamou, meneando a cabeça. Ele está febril e, talvez, amanhã seja tarde. Vimos, então, o benfeitor se aproximar da médium, que, após a transmissão do passe, tentava fazer o Lavinho ingerir determinada porção de água magnetizada. Com rápido movimento, acrescentou um pó azulado no conteúdo do copo, ajeitando, em seguida, a cabeça da criança e facilitando a deglutição do líquido. E antibiótico concentrado, esclareceu feliz, ao ver que o Lavinho havia sorvido toda a água que, aos goles, a médium lhe oferecia. E a terceira vez que livramos o menino do risco de pneumonia com mais sérias consequências, observou Clarice. Mal assim nos falara, quando uma companheira veio até Efigênio. Doutor, informou, a Melissa teve hoje 2 pequenos desmaios. Ontem, ela caiu e bateu a cabeça. Houve a formação de um coágulo. A avó, uma senhora de mais de 70 anos, não tem expediente, e também quase não consegue andar.
E os pais da menina? Indagou, preocupado. O pai, um jovem drogado com 17 de idade, aparece vez por outra. A mãe está novamente grávida, Soninha, novamente grávida. De outro namorado. Está trabalhando do outro lado da cidade e só vem a casa no final de semana. Precisamos operar Melissa, concluiu com praticidade. Ela já está próxima da saleta de passes. Sim. Então, vamos, disse, preparando-se. Trazendo a menina nos braços, a pobre senhora suplicou ao médium que a encaminhava para uma cadeira. Eu não sei o que ela tem. Estou com medo de ela morrer. Por caridade, sente-se, minha irmã, pediu o médium alisando os cabelos da garota, sem suspeitar que, na verdade, as suas eram as mãos de Ifigênio já começando a agir com precisão. A ação dos fluidos magnéticos do medianeiro encarnado e dos fluidos elétricos a se desprenderem, à semelhança do lazer, da palma das mãos e da ponta dos dedos do benfeitor, o coágulo em expansão foi se desfazendo como por encanto. Daqui a 2 dias, a senhora volte para novo tratamento, orientou o médium sob inspiração de Ifigênio. Ela há de ficar boa. Virando-me para Odilon e Ferdinando, comentei, e depois tem gente que não valoriza a transmissão pura e simples do passe. Chega ao centro, perguntando por trabalho de cura. Meu Deus, o que simples copo d'água magnetizada pode fazer? Sem aparato algum, no mais completo anonimato, estes médiums realizam prodígios, e sem estarem sequer incorporados, doutor, emendou Ferdinando. Doutor, falou Clarice, aqui, nas imediações, 3 assistidos nossos estão sendo mantidos de moratória unicamente através da ação do passe. Que maravilha, não, Odilon? É verdade, doutor. Se o pessoal soubesse do que o passe transmitido, mas, principalmente, recebido com fé é capaz. Em nome de Jesus, humilde copo d'água é remédio que todos os laboratórios do mundo não conseguem sintetizar. Louvado seja Deus, exclamou Clarice, que, em seguida, nos chamou para a cozinha daquela instituição. Venham vir a nossa sopa. Ah, esta é a parte que prefiro, gracejei. Num pequeno puxado, coberto com telhas de amianto, 3 latões de sopa fumegavam. Que tentação, tornei a brincar, chegando perto e aspirando aquele cheirinho bom. Com uma pimentinha malagueta, não podemos, doutor, por causa das crianças e das pessoas idosas, não podemos. Quando fazíamos sopa, lembrei, lá no sanatório, tinha interno que tomava 5, 6 pratos, lá no cinza também, doutor. Comentou Odilon. Muita gente critica a distribuição de sopa, de pão, de cesta básica, mas ignora que, segundo as estatísticas oficiais, mais de 900 milhões de pessoas passam fome hoje no mundo. Tudo isto, doutor? Perguntou Clarice. Quase 1 bilhão de pessoas, minha irmã, passa fome no mundo. Estamos falando da fome de pão, pois se falarmos da fome de luz, somos todos famintos. A carência é geral. Sinceramente, eu não entendo, nem eu, Ferdinando, apateei o diretor da fundação, nem eu entendo o discurso dessa gente que vive falando em inclusão social, em cidadania. É claro que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Ninguém está discutindo isto. O problema é que os rios estão secando, ou seja, não há oferta de emprego no mercado. Diagnosticar a doença, sem tratá-la de maneira conveniente, não adianta nada. Todo mundo sabe que a base é a educação. Mas os governos, infelizmente quase todos corruptos, doutor, Odilon, desculpe-me. Tenho por você o maior respeito, mas eu não sou o espírito benfeitor. Os governos são, sim, quase todos corruptos. Se medidas sérias não forem adotadas, a corrupção vai arrasar a humanidade. Na condição de desencanado, eu não vou escrever para o mundo contemporizando. Se alguém precisa soprar, alguém precisa bater, tudo bem, respondeu o instrutor, uma vez mais se conformando com o meu jeito de ser. Como costumam dizer, sou bocudo assumido. A corrupção é uma praga social pior do que a droga. E os corruptos, neste outro lado, hão de pagar caro, sim, muito caro. Um amigo meu dizia que todo homem é mais ou menos desonesto. Que absurdo. A frase deveria ser, todo homem é mais ou menos honesto. Não. A desonestidade passou a ser um comportamento social aceitável. Capítulo 25. Vamos servir a sopa, avisou uma senhora de baixa estatura, com um pano amarrado à cabeça. Lavem as mãos e venham em ordem. Em um tanque a céu aberto,
A criançada, parecendo um bando de pássaros felizes, passou a lavar as mãos, sendo, para tanto, auxiliada pelos próprios adultos que também participariam daquele banquete espiritual. Enquanto a sopa de fubá com legumes cozinhava, duas entidades, sob a orientação de Clarice, misturaram a ela o conteúdo de pequeno vasilhame. E a nossa contribuição, explicou. Trata-se de uma substância que potencializa o teor vitamínico dos legumes. Como explicou o Dr. Ifigênio, a desnutrição é o problema mais grave que afeta as crianças do bairro. Elas estão em fase de crescimento, e uma boa alimentação é de fundamental importância para a constituição do cérebro. Em minutos, a turma estava toda sentada ao redor de 3 mesas rústicas de madeira, ladeadas por bancos singelos. Senhor, orou uma das assistidas, abençoa a nossa sopa. Que ela nos seja alimento para o corpo e para a alma. Que este alimento jamais nos falte, a nós e a todos os que lutam com dificuldade na obtenção do pão de cada dia. Abençoa, ainda, os tios e as tias que, em teu nome, nos auxiliam aqui, nesta casa de luz. Os pratos e as colheres foram distribuídos, junto com pedaços de pão, e, em seguida, a sopa, que alguns jovens voluntários despejavam, felizes, valendo-se do concurso de baldes apropriados e grandes conchas. Se isto não for espiritismo, comentei, eu não sei o que é. Que Deus continue a abençoar este grupo, para que não apareça alguém com ideias contrárias ao espírito de fraternidade que nele impera. Estamos vigilantes, doutor, retrucou Clarice. O pessoal do movimento de unificação já apareceu por aqui, sugerindo a implantação de cursos de mediunidade. Prefiro, neste trecho, não lhes dizer qual foi a minha reação. Vocês me perdoem, cursos de mediunidade, exclamei mais adiante. Odilon, você, por favor, me socorra, contenha-se, doutor, solicitou o amigo. Como dizíamos na Terra, olha o infarto, mais mediunidade do que percebemos aqui, impossível. Compreendam os nossos irmãos, eu não sou contrário ao estudo, mas, convenhamos. Se toda a casa espírita procurasse fazer, junto aos necessitados, metade do que este grupo faz, durante a semana, doutor, elucidou Clarice, temos 2 grupos de senhoras que costuram, consertando as roupas que nos são doadas e confeccionando enxovais para recém-nascidos, bem como paletós de flanela, que são distribuídos no período de inverno. Infelizmente, só dispomos, no momento, de 2 velhas máquinas de costura, pois, caso contrário, o serviço poderia render mais. Odilon e Ferdinando, disse, vejam a simplicidade desta construção, um salão de reuniões, sendo que o chão nem cimentado é, apenas foi feita à base de concreto, uma saleta onde os passes são transmitidos, a cozinha acanhada, a sopa servida quase no tempo, crianças sendo evangelizadas em 2 outras salas estreitas, algumas se acomodando ao chão. Sabe, doutor, a gente tem muito medo de dinheiro aqui, explicou Clarice. Com toda a razão, minha irmã, com toda a razão, um pouquinho ajudaria, mas, tem centro espírita hoje com dinheiro aplicado no banco. É lamentável. A tentação começa com a ideia de pequena poupança a coisa desanda. Conheci, em Uberaba, um grupo que se esfacelou porque o centro começou a emprestar dinheiro a juros para os próprios diretores e familiares. Mesmo, doutor? Perguntou Clarice. Não estou acrescentando à verdade dos fatos uma vírgula. Há uns 40 anos atrás, o grupo era como este aqui, extremamente promissor para a doutrina. De repente, é uma verba daqui, outra dali. Como Chico Xavier dizia, centro espírita não pode ter dinheiro em caixa. O que houve com o grupo? Os diretores se inimizaram e os frequentadores se afastaram. A casa, antes muito bem frequentada, ficou às moscas. Tudo ficou prejudicado, inclusive o trabalho assistencial, do qual muitas famílias dependiam. Os espíritos obsessores, com a anuência da turma encanada, Clarice, essas coisas sempre acontecem, tendo a anuência da turma encanada. Não vamos culpar só os obsessores, não. E a turma no corpo que vacila, não discuto a intenção, que até pode ser louvável, mas vacila. O Senhor não é contra alguma melhoria. Minha irmã, diante dos riscos de alguma melhoria, se for para estragar tudo, deixe do jeito que está. Em centro espírita, onde a gente pode cimentar não deve colocar granito, o pessoal do curso de mediunidade ficou de voltar, a fim de explicar a sua sistemática. Se voltar, tomara que não, deverá ser convidado para o curso de evangelho. Notando que Odilon se fizera mais introspectivo, perguntei,
Em que está pensando, meu caro? Com a classe que lhe é peculiar, o instrutor respondeu, observando, doutor, as diversas tarefas desta casa, em que cada qual procura cumprir com a parte que lhe compete, inclusive os nossos irmãos da retaguarda espiritual. Eu pensava no que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 12, de sua primeira epístola aos Coríntios. Os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Muito bem lembrado, concordei, pois é o que, de fato, constatamos na azáfama espiritual a que os nossos irmãos se entregam. Temos aqui uma demonstração do que a mediunidade possui de mais proveitoso. O Espírito do Senhor está a induzir ao transe do bem quase todos os integrantes do grupo. Chico falava, comentou Ferdinando, que o médium devia começar pela caridade, continuar pela caridade e manter-se pela caridade, se é que pretendia ser útil à causa e fazer a coisa certa. Com todo o respeito a quem possa discordar, o curso prático de mediunidade mais produtivo que conheço é este, trabalho incansável no bem dos semelhantes. Infelizmente, muitos espíritas vêm se esquecendo disto, não é, Odilon? O senhor tem razão. Ser médium de espíritos é importante, mas ser médium do Espírito do Senhor, na execução de sua divina vontade entre os homens, e muito mais, aliás, segundo creio, ponderou Ferdinando, este é o objetivo do chamado desenvolvimento mediúnico, alcançar a condição de fiel intérprete de Jesus, o Senhor e Mestre. Podemos fazer distinção entre a mediunidade humana e a divina, não? Inquiriu o instrutor. Correto. Podemos conceituar como mediunidade humana a intermediação entre espíritos comuns e como mediunidade divina aquela que transcende o simples contato entre encarnados e desencarnados. O médium que se rotula ou é rotulado ainda estaria no exercício da mediunidade humana. Como assim? Por exemplo, médium disto ou daquilo. Médium de psicografia ou de psicofonia. O senhor se refere à especificidade da condição mediúnica. Exatamente. A mediunidade divina, em contraposição à humana, é inespecífica. O Cristo, portador, digamos, de todos os talentos mediúnicos concebíveis e imagináveis, não possuía, especificamente, esta ou aquela faculdade, porque o Cristo as possui todas em seu máximo grau de desenvolvimento. Concluiu Ferdinando. É para lá que vamos caminhar, haja, porém, chão. Odilon, passo a passo, chegaremos, doutor. Então, continuou, neste grupo, vemos o exercício da mediunidade em seu estado natural. Evidentemente que, em todos nós, muito ainda carece ser aprimorado em termos de sentimento. O rótulo, em mediunidade, como o senhor mesmo costuma dizer, qualquer rótulo é limitação. Seria justo, então, Odilon, aspirar ao desenvolvimento da mediunidade sublime ou, para tanto, precisamos, primeiro, cogitar da mediunidade humana. Cogitemos de amar, e o amor fará o que é preciso. O exercício da mediunidade é exercício de amor aos semelhantes, verdadeiramente, é o exercício de todas as faculdades do espírito no que a caridade possui de mais abrangente, exclamei. Capítulo 26. Estando de saída, ainda podemos registrar o diálogo do dirigente do Grupo Espírita Alta de Souza, com dois de seus mais constantes colaboradores nas atividades da casa. Graças a Deus, tudo correu bem. Devemos ser infinitamente gratos ao apoio de nossos amigos espirituais, sem dúvida, endossou uma jovem evangelizadora, acrescentando, ainda bem que nesse recanto abençoado encontrei oportunidade de servir. Estou me sentindo realizada. No antigo centro que frequentava, infelizmente, não me davam espaço. Chegaram a dizer que eu precisava fazer um curso preparatório de, no mínimo, 1 ano. O desafio, falou um senhor de meia idade, enquanto enxugava os pratos na cozinha, será mantermos as tarefas dentro da simplicidade necessária.
Vamos precisar de muita vigilância e cautela. Segundo tenho lido, é o que Chico Xavier ensinava. Lamento não ter tido oportunidade de conhecê-lo, disse o rapaz que abraçara a responsabilidade de dirigir a instituição. Eu estive com ele uma única vez, em Uberaba, contou o senhor que se esmerava com um pano nas mãos. Vocês precisavam ter conhecido o grupo espírita da prece. Que simplicidade! O prédio onde ele psicografava era ainda um pouco menor que o nosso, com uma varanda que abrigava as pessoas que não cabiam lá dentro, ficando a vê-lo trabalhar através da janela. Era tão pequeno assim? A evangelizadora indagou. Acomodadas nos bancos, não caberia mais que 150 a 200 pessoas, se tanto. As demais ficavam espalhadas no pátio, que também não era grande. E os sanitários? Tornou a jovem. Ao tempo em que lá estive, na década de 70, só havia um, apertadinho, para todo mundo, e a construção, sólida. Interrogou o dirigente. Sólida, mas sem laje, o piso de vermelhão, as paredes pintadas com tinta barata. Pelo que pude observar, se resumia no salão onde as reuniões se realizavam, pequena sala de passes, outro cômodo em anexo, no qual se processava o receituário mediúnico mais nada, como seria em Pedro Leopoldo. O prédio, talvez, maior? Nunca estive lá, mas, conversando com amigos que haviam estado, não era. E por antigas fotos a que tive acesso, mostrando Luiz Gonzaga por dentro e a sua fachada externa, obedecia ao mesmo padrão de tamanho e simplicidade. Localizava-se na periferia. A jovem continuou a questionar. O Luiz Gonzaga, fundado em 1927, está na região central de Pedro Leopoldo, mas, quando de sua fundação, sem demérito algum, o que é hoje progressista a cidade não passava de povoado. Por assim dizer, tudo era periferia. Os dois interlocutores sorriram e o confrade prosseguiu. Quando estive em Uberaba, a rua em que o grupo espírita da prece foi construída era uma avenida empoeirada, com poucas casas ao redor. À noite, o bairro se mostrava mal iluminado. Enfim, o centro foi praticamente construído no meio de uma favela. Então, é como o nosso aqui, exclamou a evangelizadora confortada. Guardando as devidas proporções, é claro, lá estava o centro de Chico Xavier, era tal e qual, como tanta luz pode se irradiar de um ponto aparentemente tão insignificante, não é? Redarguiu o rapaz, embevecido. Pois é, vejam vocês como o exemplo de Chico foi importante para nós. Já imaginaram se ele tivesse sido um médium cheio de exigências? Ele nos mostrou que em qualquer lugar a gente pode construir um centro espírita, sem dar satisfações a ninguém, a não ser, é óbvio, do ponto de vista legal da instituição. Fazendo silêncio como se estivesse tentando se lembrar de algo que ainda queria contar, o amigo acrescentou, numa placa dependurada na parede, dentro do centro, na cabeceira da mesa, estava escrito mais ou menos assim, aqui, com o nome de Grupo Espírita da Prece, funciona o culto do Evangelho no lar do irmão Francisco Cândido Xavier, em casa de sua propriedade. O que terá motivado tais dizeres? Perguntou o confrade. Fiquei sabendo que, à época, o pessoal ligado ao movimento de unificação, no Triângulo Mineiro, extrapolara em suas atribuições. O centro do Chico era afiliado? Não. Sou de opinião, argumentou o senhor, que devemos, sim, estar unidos e nos prestigiarmos reciprocamente. Todas as instituições espíritas nos merecem respeito e consideração. Mas a hierarquia no movimento precisa ser evitada a qualquer preço, e a sua formalidade, não é? Sem dúvida. Chico Xavier, que se nos fez líder pelo coração, sempre se opôs ao elitismo. Quando o visitei, também estive lá no Abacateiro. Abacateiro? Interrogou a jovem. A reunião que Chico promovia aos sábados à tarde, na periferia. Eu não sabia disto. Vocês da nova geração precisam se inteirar das coisas, advertiu fraternalmente. Chico não se preocupava apenas em psicografar, não. Ele visitava os doentes, participava de velórios, preparava com as próprias mãos lanches para os necessitados, como arranjava tempo para tanto. A mediunidade com Jesus sabe como multiplicar o talento do tempo. Nós, os espíritas contemporâneos, e pós-Chico Xavier, não podemos nos esquecer de sua biografia, pois ele também veio nos ensinar a vivenciar a doutrina. Muita gente acha que ele vivia, com o conforto possível, somente por conta de escrever o que os espíritos lhe ditavam. Dizem que a correspondência dele, talvez fosse quem mais recebesse cartas no Brasil. Pedidos de oração,
receitas, mensagens, ele respondia a todos. Na medida do possível, sim. Em Uberaba, Chico era o melhor cliente dos Correios. Semanalmente, remetia sacolas e sacolas de envelopes com cartas, caixetas com mensagens, livros que fazia questão de doar. Eu não sei como pode ter gente que ainda o critica, anotou a evangelizadora. São tentativas inúteis de desestabilizar a missão que lhe foi confiada pelo Senhor. Você pode reparar, os que levantam questões em torno de seu abençoado labor são os falsos intelectuais do meio doutrinário, pessoas que nunca conheceram o seu trabalho de perto, enfim, são os que querem ser mais realistas do que o rei. Este é dos meus, sussurrei aos amigos. O povo, no entanto, ama Chico Xavier, pontuou o companheiro, aduzindo com perspicácia. Ele é amado fora e dentro do movimento. Não é à toa que o elegeram o mineiro do século I, ao lado de Rui Barbosa, o brasileiro mais importante da história. Tenho notado certo esquecimento em relação às suas obras, considerou o rapaz. Há um movimento sutil para que elas sejam postas de lado, o senhor acha? Perguntou a professora, surpresa. A Federação Espírita Brasileira e outras editoras, num esforço louvável, as estão reeditando e traduzindo para outros idiomas, mas existem, sim, os que, em surdina, trabalham contra espíritas. Assim eles se dizem. Como estão agindo? De várias maneiras. Por exemplo, não as colocam em circulação nos clubes de livro, não lhes dão lugar de destaque nas prateleiras das livrarias, não as estudam e, portanto, não as comentam em suas palestras, não as citam em suas crônicas e artigos nos jornais, não as consideram como complemento natural da codificação, não as indicam para leitura aos principiantes. Sinceramente, acho que a maioria não conhece a obra mediúnica de Chico Xavier. Vou lhe dizer uma coisa, não conhece nem Kardec. Apoiado, voltei a interferir, já nutrindo imensa simpatia por aquele auxiliar de cozinha. O nosso meio está cheio de gente que fala muito, estuda pouco e serve menos ainda. Se procurarmos os críticos nos departamentos assistenciais dos centros espíritas que frequentam, não vamos encontrar um. Eles só aparecem na hora da mediunidade ou da vaidade, quando assomam a tribuna, apoiado 2 vezes, falei, eufórico. Então, em centro de periferia, se os encontrarmos, é porque se perderam, 3 vezes apoiado, quase gritei como cabo eleitoral. O nosso tempo, no entanto, ali se esgotara. Precisávamos partir. Eu quero voltar aqui, Odilon, solicitei ao amigo. Despedindo-nos de Clarice, de Ifigênio e outros, tomamos o caminho de regresso à fundação. Capítulo 27. A excursão que realizáramos fora extremamente proveitosa. Pudéramos mensurar a situação atual do movimento e nos firmarmos na convicção de que, tanto quanto possível, estávamos no rumo certo, pugnando pela restauração do Evangelho a partir de nossa própria vivência. Não obstante mostrar-se com várias frentes interpretativas, no natural dinamismo das ideias em sua liberdade de expressão, em sua base, a doutrina se revelava cada vez mais forte e coesa. Em suma, o Espiritismo vinha se alicerçando em Jesus, Kardec e Chico Xavier. Devemos, observou Ferdinando, antes que dele Odilon e eu nos despedíssemos, procurar entender que, sendo a doutrina a síntese mais avançada do conhecimento humano, a disposição da criatura encarnada na atualidade terrestre, é de se esperar toda essa movimentação das trevas no intuito de confundir as mentes incautas. A doutrina não se isentaria do que o próprio Evangelho não se isentou, desde os seus primórdios. De fato, concordei. Como o senhor costuma dizer, doutor, comentou Odilon, a estrada estreita, para o espírita, é o da aplicação da doutrina em si mesmo. Gostaria de ouvi-lo a respeito, doutor, solicitou Ferdinando com delicadeza. A verdade, expliquei, conforme se sabe, aparece na Terra, de tempos em tempos, com a força de uma revelação. Feliz, então, de quem possui olhos para enxergar a sua luz. Foi assim com o cristianismo, está sendo assim com o espiritismo. Com os cristãos e com os espíritas, mas não com todos, Ferdinando. Não foram todos os cristãos que se valeram da porta estreita do Evangelho para se redimirem. Muitos deles estão aí, até hoje, continuando a lutar. Alguns, porém, os que souberam testemunhar fidelidade à mensagem revelada, perseverando sem desvios do caminho traçado pelo Senhor, lograram alcançar os planos superiores. Muitos, infelizmente, se perderam nas questões de caráter filosófico,
discutindo por somenos e deturpando o sentido da palavra divina, que procuraram adaptar às suas conveniências. Estão emaranhados na letra que mata até os dias de hoje, passados 2000 anos desde quando a Boa Nova nos foi anunciada, estão no caminho para a travessia da porta estreita, mas não se encorajaram ao passo definitivo, meu caro, permanecendo na esfera do deslumbramento ou da contemplação. Periodicamente, grupos de espíritos se redimem, elucidou Odilon, promovendo-os a esferas mais elevadas, e, quando voltam à Terra, o fazem com maior aproveitamento para si e para outros. O mesmo ocorrerá com os espíritas, ponderei. Os que souberem se valer da essência das lições recebidas haverão de se libertar, sem significar, todavia, que não mais necessitem reencarnar no planeta. Não nos convém generalizar, pois, se tal pode acontecer com um ou outro, a maioria está comprometida com a redenção da humanidade em geral. Fiz uma pausa e aduzi. O nosso Emmanuel atravessou a porta estreita e, contudo, está novamente no corpo. Exato, confirmou o diretor da fundação. E, por falar em Emmanuel, você sabia que, recentemente, meu caro Odilon, surgiu mais uma teoria a respeito da volta de Allan Kardec? Doutor, a este respeito ainda vai aparecer muita coisa. O que estão dizendo agora? Perguntou Ferdinando. Que Kardec era Emmanuel, ou vice-versa, meu Deus. Quer dizer que, estão dizendo que Kardec, através de Chico Xavier, assinava com o nome de Emmanuel. A partir daí, alegam que, por este motivo, Chico nunca psicografou Allan Kardec, a não ser com o pseudônimo de Emmanuel. Que coisa engenhosa. Como é que vai ficar a cabeça do pessoal lá embaixo? Rodopiando, isto tudo, comentou o instrutor, é para tirar a obra mediúnica de Chico do foco das atenções. Não tenhamos qualquer dúvida, precisamos, pois, redobrar os nossos esforços para defendê-la, enfatizei. Há quem diga que a obra de Chico não carece de defensores, outra artimanha dos adversários, Ferdinando. E contei, certa vez, recebi uma carta de um médium dizendo que eu, Inácio Ferreira, não precisava do nome de Chico Xavier para me promover. Concitava-me a parar de escrever e falar sobre ele. Como o senhor reagiu? Da maneira como estou fazendo mesmo depois de morto, continuo a falar e a escrever sobre ele. Não se trata de fazer a defesa de Chico, que não precisa de defesa. E tampouco de promover-se à custa dele, é claro. Cada qual se promove com base em seu próprio trabalho. Se existe algo que não se transfere, é o mérito. Quem nos dera que Chico pudesse repartir conosco o mérito que lhe pertence, estaríamos todos muito bem, inclusive o pessoal que não faz absolutamente nada. O que será que o tal médium que escreveu para o senhor queria? Que eu passasse a falar sobre ele? Não, não pode ser outra coisa. Com certeza, queria que eu escrevesse sobre ele, mas, sinceramente, ele nunca me inspirou em nada. Conforme diz, doutor, aparteou Odilon, falar a respeito de Chico Xavier é um jeito mais simples de se falar sobre a doutrina para quem não é espírita. Foi o que sempre pensei e o que sempre coloquei em prática, quando, por exemplo, estava numa roda de céticos. Numa das poucas vezes em que estive na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba, participando de uma reunião social, das muitas que realizavam periodicamente, na hora do chamado coquetel, os colegas me cercaram, os médicos. Sim, muitos deles professores da Faculdade de Medicina. Interessante é que não me perguntaram sobre psiquiatria nem pelo sanatório. Eles queriam saber de Chico Xavier, que havia transferido residência para Uberaba havia pouco mais de 5 anos, e o senhor. Nadei de braçadas. Ferdinando sorriu. Quando saí de lá, era mais de meia-noite, e, assim mesmo, por iniciativa minha que, consultando o relógio, verifiquei a necessidade de ir embora. No outro dia, bem cedo, deveria estar no sanatório. Mas eles me crivaram de perguntas, todos interessados. Sim, mas com medo de qualquer retaliação da parte do arcebispo da cidade, que controlava tudo com mão de ferro, ele tinha poder sobre a classe médica. Como não? A maioria dos hospitais era controlada pela igreja. Hospital São Domingos, Hospital São José, Hospital São Lucas. Tudo com nome de santo, só o sanatório escapava, não é? Interpelou Odilon. Primeiro, graças aos espíritos e, depois, à maçonaria, respondi. O sanatório, durante muitos anos, foi considerado a ovelha negra da medicina em Uberaba. Fiquei sozinho durante muito tempo, porque não era fácil arranjar médico que quisesse trabalhar lá. Os demais hospitais praticamente fechariam as portas para ele,
a mando da referida autoridade eclesiástica, que, é claro, era um homem muito piedoso. Doutor, eu sei que isto agora é coisa do passado, Odilon. Estou apenas